Bem-vindo a bordo. Eu sou Adilson Pacheco, editor do regatanews.com.br e te convido hoje a curtir o site regatanews.com.br. Pois é, hoje a Regata News está aqui no Porto. Vamos conversar com o Marcelo Verne Salles, que é o superintendente do Porto de Itajaí. Qual é o teu desafio agora no comando dos maiores portos do Brasil? Olha, a responsabilidade é grande. A atividade portuária ela não só tem uma representação diretamente na cidade que ela está inserida, mas ela tem uma responsabilidade social muito grande com a sua Interlândia, a região ao qual ela atende nos seus movimentos de exportação e importação. E no caso específico de Santa Catarina, isso ainda é mais importante, porque esse complexo que aqui está, que é o Porto de Itajaí, ele é a autoridade portuária, ele representa mais de 80% das exportações catarinenses. Então nós estamos falando de riquezas que entram através da atividade portuária, com o escoamento dos produtos gerados e produzidos no estado de Santa Catarina como um todo, e que vem gerar riquezas na indústria e emprego para os trabalhadores catarinenses em todas as regiões do estado. Então é uma responsabilidade muito grande fazer essa atividade fluir, dar condições e estabilidade que os outros órgãos interferentes tenham condições de realizar os seus trabalhos e que este ente, que tem uma responsabilidade de fomento da atividade econômica, se mantenha pleno, equilibrado econômico-financeiramente, ambientalmente atendendo todas as legislações e dar a pujança necessária que todos precisam e desejam. Um grande momento que está vivendo o setor empresarial ligado ao porto é com o que tange a questão da bacia de evolução. Como é que está a bacia de evolução? Qual é as perspectivas para quando deve estar pronto realmente? Olha, na verdade o mercado mundial, o trade mundial de armadores, principalmente os ligados à parte containerizada, foi surpreendido, principalmente as instalações portuárias do mundo como um todo, com a modificação dessa tendência que nós denominamos megaships, que são embarcações com dimensões muito grandes, sendo todas colocadas no mercado e todas as outras embarcações menores sendo canceladas as suas encomendas. Isso impactou no mundo, internamente, toda a parte de infraestruturas portuárias, porque elas exigem alterações físicas das suas instalações de atracação, extensão de berços, espaços físicos, né? Equipamentos que agora têm que ser maiores para atender e adequar às dimensões dessas embarcações. Os próprios berços devem ser dotados de um esforço maior para a absorção desses esforços dessa embarcação. O acesso aquaviário como um todo, e aí se insere a bacia de evolução. A bacia de evolução do Itajaí está sendo adequada para navios de 335 metros. É um investimento que está sendo realizado pelo governo do estado na ordem de 104 bilhões. Esta obra começou no ano passado e ela tem uma previsão de término em abril de 2018. Isso é a parte de remoções de pedras, implantação da nova bacia, com dragagens e toda uma remodelação na parte de faróis e acessos que estão concomitantemente sendo realizados para que essas comissões, a União, e para que pudéssemos fazer a readequação de um desses berços, como eu me referi anteriormente, para que ele tivesse um alinhamento de no mínimo 400 metros de comprimento, para que permitisse a atracação dessas embarcações maiores. Essa obra encontra-se parada desde o ano passado e ela é significativa. Como eu disse, as ações têm que ser concomitantes. A bacia, ações, berços, para que efetivamente a infraestrutura do porto esteja pronta. E houve a sinalização por parte da assinatura do termo de compromisso com o governo federal.
E agora esse termo de compromisso está na consultoria jurídica do Ministério dos Transportes, a qual nós estamos ansiosamente aguardando, contando os dias, para que efetivamente isso se torne pleno e que os recursos provenientes desse termo de compromisso venham para o Porto, para o município, e que a gente possa dar ordem de serviço novamente e concluir pelo menos o berço 3 a curtíssimo prazo. Efetivamente, vocês somente são a superintendência do Porto, né? O Porto, ele tem várias outras empresas que administram o Porto. Como é que funciona isso para o leigo entender esse mecanismo? Até 1993, as entidades, as administrações portuárias, assim chamadas, elas realizavam toda a atividade de movimentação de carga, além do gerenciamento do porto. A partir de 1993, com a mudança da lei à época, e agora também com a implementação de uma nova em 2013, a atividade pública ela não mais exerce a atividade de movimentação de cargas. Ela continuou com as atribuições de ser ela responsável pelos canais de acessos, sinalizações, ser ela a responsável pela jurisdição e administração dessa atividade. Então a regra, o regulamento que dá a atividade, a exploração, é fomentada por ela, né? E que então há essa necessidade de exercermos essa função. A parte da operação portuária foi passada em 93 para a iniciativa privada, na área do porto público por operadores portuários pré-qualificados, e nas áreas que nós chamamos com que tem um operador portuário, mas que ele tem exclusividade, que é o arrendamento, também por esses arrendatários, no caso aqui, até por exemplo a IPM. No transcorrer dessa legislação, houve também a criação dos TUPs, Terminais de Uso Privado, que é uma autorização concedida pela União, no caso Portonave, Teporte, Barra do Rio, Pascarne, que são terminais que tiveram autorização para movimentar cargas, para que a infraestrutura portuária desse demanda à atividade econômica do Brasil. Eles têm uma legislação específica, obedecem regras distintas, são fiscalizados pelo mesmo órgão, que é a ANTAC, mas há uma distinção de obrigações. Nós, como autoridade portuária, somos nós que regulamos, nós que somos obrigados a fazer a dragagem, que temos toda a parte de estudos ambientais, do contexto do todo, né? E eles fazem mais a parte de operação portuária. Falando em dragagem, está para chegar uma draga aqui em Itajaí, né? Desde novembro de 2015, quando nós tivemos uma cheia muito grande aqui, fomos assolados por uma cheia, o Porto vem pleiteando ao governo federal que realizasse essa dragagem, porque os equipamentos que nós detemos, eles não eram suficientes para vencer essa grande quantidade de material que foi transportado pelo rio. Nós temos condições de manter dentro de uma determinada condição, não em condições extremas. E finalmente, essa draga efetivamente está chegando. É um contrato realizado pelo próprio governo, feito diretamente por ele. Ela deve ter uma intervenção em torno de 3 a 4 meses, realizando serviços para colocar a profundidade que nós já tínhamos, que é 14 metros de profundidade, em toda a extensão do canal. E ela estima-se a chegada dela para o dia 24, dia 25 de abril. Então, almejamos o início para início de maio, essa dragagem de manutenção, mas com esse equipamento maior. Dentro dessa linha de ação do governo federal de privatizar aeroportos e também portos, estima-se que Itajaí pode entrar dentro desse projeto do governo de privatização. O que tu acha? Seria bom para Itajaí ou seria maléfico para a cidade, por exemplo? Olha, isso tem sido alvo de debates junto ao governo federal, sobre essas possibilidades de privatização. Na verdade, os portos já são privatizados. Como eu acabei de colocar, não há mais nenhuma atividade exercida pelo poder público. Então, essa faculdade que foi feita para os aeroportos, ela tem que ser de alguma forma adequada para a nossa especificidade, né? Tanto é que temos uma lei específica.
Quando nós falamos em privatização na nossa atividade, a gente fala, por exemplo, do contrato de arrendamento que a gente tem com a IPN, onde ela já exerce uma atividade totalmente privada, ela pratica preço, não pratica tarifa, ela tem toda a liberdade gerencial da sua atividade econômica. Claro que há uma fiscalização para que ela exerça essa atividade com presteza, com eficiência, né? Modicidade de valores, que é o caso, por exemplo, de uma privatização, e efetivamente isso deve ocorrer. O que ocorreu, que o nosso entender é que bloqueou um pouco isso, é que pela primeira lei 8.630, essas atividades eram realizadas pelas autoridades portuárias. E houve um grande número de processos de arrendamento no Brasil como um todo. Pela Lei 12.815, de 2013, o governo trouxe para ele novamente, federal, trouxe para ele novamente essa gestão. E então, meio que travou essa aceleração que tinha se obtido nesses processos, né? Porque são muitas demandas. Só no Porto de Santos, se eu não me engano, são mais de 150 processos, né? Então, se nós pensarmos que temos mais de 35 portos públicos, sendo que cada porto público desse tem mais de um processo, o governo teria que ter uma estrutura muito grande para que pudesse dar celeridade. Então, está havendo sim pleitos de toda a ordem para que, como já foi em outrora, houvesse a possibilidade de uma descentralização de gestão sobre o controle do governo federal. Que os conselhos de autoridade portuária voltassem a ter a eficácia que tivessem, para que cada região tivesse o direito de gestionar as suas particularidades, que tivesse as autoridades portuárias novamente a faculdade de realizar os seus processos pela celeridade que isso proporcionaria e pelo conhecimento que cada uma tem das suas particularidades. Isso daí é um grande avanço. Mas isso tem sido amplamente discutido com o governo. Ele criou recentemente um grupo de trabalho para este fim e a gente espera que ele conclua o mais rápido possível e que seja portador dessa boa notícia, dessa descentralização, para que efetivamente nós possamos, nos portos públicos, ter a celeridade dos investimentos que são tão necessários. Marcelo, na Europa se comenta, aqui no Brasil também, alguns jornais de nível nacional têm também reportado de que a Maersk está comprando a Hamburgo Süd. O que isso representa para o Porto de Itajaí? Olha, a Maersk vem num trabalho grande, né? Não só ela, mas a maioria dos armadores, de adquirir outros armadores menores, né? Isso tem sido, o mercado está bem agitado sobre isso, sobre todos os aspectos, né? Eu não sei que lhe comentar especificamente sobre o objetivo, mas a Hamburgo Süd para a América do Sul, ela era uma das maiores operadoras, né? Que transportava um maior volume. Ela tem hoje ainda um excelente nome junto ao mercado. Então, assim, eu acredito que dentro de uma visão de mercado, a Maersk tomou essa posição, adquirindo este outro grande armador, né? Justamente pela posição que ela detinha em relação à América do Sul, né? Então, ela hoje terá um universo muito grande de clientes, terá um nome muito forte, que é o nome da Hamburgo Süd, construído durante muitos anos, e provavelmente irá, eu acredito, inclusive, manter a marca, né? Em função de todos esses anos de tradição que a Hamburgo Süd criou, principalmente na América do Sul. Em decorrência dessa venda, e para ser provado no CAD na Europa, ela está vendendo também a Mercosul Line, né? E que isso pode dar algum desmando, algum desajuste no setor, ou as coisas caminham calmamente, sem interferência de quem vinha a ser o dono? É que a Hamburgo Süd é dona da Aliança também, né? E a Aliança já tinha também uma tradição bem grande em relação à parte de cabotagens e bandeira brasileira. Eu acredito que o receio, talvez como receio, eles estejam vendendo a Mercosul Line para que não haja uma interpretação do CAD aqui no Brasil de que efetivamente viessem a criar um monopólio em relação à atividade de movimentação de carga, principalmente na cabotagem.
Mas isso tudo deve ser questões gerenciais, que eles devem estar analisando num contexto, e isso deve ser muito mais mercadológico que outra ação. Para quem não sabe, o Marcelo já é um profissional de carreira aqui no Porto, né? Eu ingressei na atividade já há muitos anos, né? Há mais de 30 anos. Tive a felicidade de participar da empresa de portos do Brasil S.A., que era uma empresa de economia mista e que gerenciava todos os portos brasileiros. Ainda muito jovem, essa empresa me deu a formação de engenheiro. Eu tenho especialidades na parte de hidráulica marítima, eu tenho especialidade na parte de gestão da atividade portuária e, além disso, tive a oportunidade de construir berços, de dragar, de construir molhos, de montar equipamentos, pátios. Então, tive uma formação, além da parte técnica, da parte de infraestrutura, eu também tive a oportunidade, que ela me facultou, de um treinamento de gestão nessa atividade. Então, qual é o maior desafio? Neste momento? Fazer com que a cidade se una novamente em torno do porto. Nós, alguns anos atrás, conseguimos isso no processo de municipalização, onde, indistintamente de cores partidárias, nós todos lutamos para que o Porto pudesse ser, como era o slogan da época, o Porto é nosso. E o Porto, neste momento, está novamente muito carente e necessitado de que todos se unam em torno dele, independentemente de atividade ou independentemente de siglas partidárias, com um objetivo comum de que ele efetivamente recupere a sua capacidade, que é a sua capacidade de gerir empregos, gerar atividade econômica, que é tão salutar para a cidade. Então, a minha maior expectativa nesse momento é que nós consigamos unir a cidade em torno de um objetivo comum, sendo ela demonstrando a maturidade social de que, quando ocorrer as suas adversidades, como muitas vezes ela já o fez, ela possa de novo se unir para um bem comum. Como é que tu viu a cidade, tu viu o Porto também, participando de uma regata do Porto a Volvo Ocean Race? Eu acho que isso foi muito importante e emblemático para Itajaí, porque se existem marcas para determinadas cidades, eu acho que a Volvo Ocean Race hoje tem essa marca de Itajaí. Ela deu uma amplitude de visão a nível mundial. Hoje Itajaí ela é conhecida mundialmente mais do que já era por este grande evento que marcou e abriu as fronteiras da cidade. E eu acho que esse é o maior ganho em relação a este grande evento que a cidade recebe com tanto carinho, com tanta dedicação. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, coloco à minha disposição para esclarecer qualquer fato que nessa trajetória possa. That's us!